puderam porventura estar aqui, aleluia, adorando o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Louvado seja Deus. Louva a Deus pelo estar vendo vocês, meus irmãos. Eu sei que mais poderiam aqui estar, mas não tem justificativa alguma, né? Senão o presbítero Jair, né? Me avisou que estava indo levar a Mirella no UPA, né? E por esse motivo ele não estaria aqui hoje. Provavelmente a Heloísa estava junto, não é isso? Gabriel, de trabalho, só que eu saio é o Samuel que está trabalhando com os demais irmãos. Eu creio que se cansasse fosse justificativa, eu não estaria aqui também. Mas muitos irmãos têm afadigado por tempo, né? De certa feita, vem para cá, Luísa. Ela fica só para cá. Você fica aqui, na frente aqui, aqui. Ela fica melhor para cá, senão fica muito pedido para cá. Aleluia. Ela fica virado mais para cá. Maravilha. Até virar tudo para cá assim. Então eu sei, irmãos, que nessa alta temporada existe fadiga, existe cansaço. Ontem, né? Eu fui para minha casa uma hora da manhã. Eu fui para casa para descansar. Né? Mas eu louvo a Deus, né, pelos irmãos que estão aqui. Eu sei que é momento aí, os irmãos que estão trabalhando até mais tarde, né, talvez estão realmente afadigados pelo trabalho, alguns trabalham na praia. Né? Eu sei que isso cansa, mas eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui e não tem justificativa de ninguém. Então eu tenho visto aí presbitério, diáconos, irmãos, né, que já a segunda parte do que falta sempre a justificativa alguma. Isso, líderes, regentes, eu entendo, eu posso falar colher de chá, meus irmãos, pelo contexto da temporada, mas eu sei que muitas vezes nem trabalham em temporada, né, para estarem assim, dando essa justificativa. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Vamos lá fazer a leitura da palavra? Amém. Olha 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, irmãos. Diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos, aleluia, os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir, aleluia, de testemunho ao seu tempo. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus, Pai, nós louvamos o teu nome, o engrandecemos em graça, em verdade, em justiça, Pai, pedindo em ti, renova-nos, ó Pai, transborda, Pai, a tua misericórdia e graça, Pai, sobre as nossas vidas, nos alistando, Pai, para a peleja, para a milícia, Pai, aqui, a povos erguidos, ó Pai, para te dar louvor, ó Pai, e bendizendo o nome do Deus Santo e verdadeiro. Pai, fica conosco, Pai, nesta noite, abençoando, Senhor, os irmãos que aqui já chegaram. Se porventura, Senhor, houver alguém ainda a caminho, Pai, guarda ali do mal, Senhor, abençoa e conduz em tua presença, abençoa as crianças, Pai, que estão ali na salinha, Pai, conduzindo a santidade do teu evangelho, Pai, da tua graça, do teu poder, Pai, da tua misericórdia, Pai, nos abençoando e escutando, Pai, envia o teu anjo, Pai eterno, que cura, que renova e que abastece, Pai, aqueles que estão levando seus filhos no UPA, Pai, abençoa, Pai, a vida do Mateus, abençoa, Pai, aleluia, Senhor, a vida, aleluia, Senhor eterno, aleluia, da Mirella, para que o nome do Senhor seja exaltado em glória, em louvor, em majestade, Pai, e haja providência do céu, Pai, que renova o vindouro do Senhor para as nossas vidas, Pai, mediante a súplica e a oração, Pai, do teu povo, Pai, fica conosco, Pai, nos esclarece a tua palavra, a mensagem do Santo, Pai, queremos falar poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode ser se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém, meus irmãos. Maravilha, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.
sério. Né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor, né? De novo, de oração, para dar um feliz ano novo para cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo, né? Que esse ano seja de lógica aí, das bênçãos, né? Em nome de cada um dos meus irmãos, obreiros, né? Jovens, servos, né? Que adoram o Senhor Espírito e verdade, e também aqueles que não adoram, mas achem a graça do Senhor, né? Para que um dia possam ver, e reconhecer Cristo como um único, bondoso e suficiente Salvador para as nossas almas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia. Eu confesso que diante de muita correria, né, para lá e para cá, né, tem sobrado pouco tempo, mas estava evitando a palavra, mas hoje eu tinha uma fugida do serviço, fui para dentro de casa, fiquei pedindo a Deus, pedindo uma palavra, pedindo uma referência, para que eu pudesse, aleluia, falar do amor de Cristo junto aos irmãos. Né? E a Bíblia me trazia muito, a oração, irmãos, me trazia muito até de hoje possamos falar de moral, caráter cristão, né? A formação, né, do caráter cristão, a formação de uma vida, aleluia, verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Né? E eu estava fazendo umas anotações, irmãos, né, de como temos nos encontrado nos dias de hoje, de como as igrejas do Senhor, né, aleluia, do modo universal, têm se encontrado nos dias de hoje. Porque eu creio, irmãos, que igreja perfeita não há. Louvado seja Deus. Porque eu creio que se a igreja que fosse perfeita, irmão, o Senhor vinha aqui, irmãos, numa alarido de glória, Caio, e levar todo mundo no piscar e abrir de olhos, irmãos. E nós é tudo no céu em glória, louvar lá o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua majestade. Porém, todos nós estamos ainda aprendendo, irmãos, assim como eu, né? Você pode olhar para mim, irmão, sabe que eu sou novo ainda, louvado seja Deus. Mais velho que alguns, muito mais novo que outros. Mas aqui para louvar, para agradecer o nome do Senhor e ter humildade a reconhecer e sempre aprendermos, né, acerca da palavra do Senhor e com aqueles que podem nos ajudar e ensinar. Né? E isso eu digo para sempre de um ditado que eu li uma vez, né, antes de eu me converter ainda, eu falava que não há ninguém assim tão grande, às vezes, que não possa aprender, e não tem ninguém que é pequeno que não possa nos ensinar. Louvado seja Deus. E nisso eu sempre guardei a certeza, irmão, que de tudo, né, nós podemos tirar proveito. De tudo nós podemos tirar ensinamento e formar o nosso caráter, formar a nossa bendita, a nossa estrutura, irmão, espiritual em Cristo, para fazer melhor parte do corpo. E olhando para os nossos dias, irmãos, vendo como a carnalidade tem tomado conta, José, aleluia, das igrejas. O mundo nem se fala, irmãos. Nós estamos vivendo dias, né, de alta temporada, irmãos. Né? Então eu sou uma pessoa que eu evito ao máximo, né, sair da minha casa. Dentro do meu trabalho a gente tem tribulação demais, né? Então para mim sair para a rua ainda para achar mais tribulação, eu confesso que eu evito ao máximo. Tá? E minha esposa, que é minha testemunha, que sabe que dessa hora de ir no mercado, ir em qualquer lugar, é perigo. Né? Eu falo, não vou, espera acumular mais coisa, né? Para não cair toda hora. Né? Já fui antes do Natal, comprei pão até as horas. Falei, vamos comer pão até as horas, porque eu não quero comer pão, né, no ano passado. Eu ainda fui uma vez aí, mas eu tento evitar o máximo. Né? Então, tanto estamos precisando fazer como eu falei, cara, você vai passar os dias. Né? Deixa passar uma semana aí, né? Deixa passar essa temporada, porque eu lembro que ano passado, nessa época, né, fui fazer compra, irmãos, né? Lá no mercado, os caras compram no Pedro e Itaém, então 1h30, né, então, parado para sair do tenda até chegar na estrada, né? De tanta bagunça e carnalidade, porque estava ali uma movimentação de ignorâncias, né? Uma movimentação de pessoas no trânsito com truculência, até que às vezes eu estava ficando irritado. Né? Mas o Espírito Santo de Deus nos acalenta, nos dá graça, nos renova e apazigua toda tempestade. Então, o que nós podemos evitar, né, a gente evita. Então, nos dias de hoje, irmãos, todavia, né, eu falo muito para os outros que estão na doutorando. Eu falo para vocês a verdade, eu fico meses sem ir na praia, né, sem pisar na areia da praia. Né? De vez em quando, assim, eu passo ali de bicicleta, eu acho que nem chego a pisar na areia da praia. Né? Passa de bicicleta, entra por ali, já sai para outra rua, volta para casa, vai até o rio, volta. Né? Mas é uma coisa muito rápida, José. José, tu mexe com esse tipo, mas José não tem kart mais na praia. Né?
chamado, acerca da pregação do Evangelho, um certo liberalismo, né? Um liberalismo a qual tem se achegado até mesmo nas Assembleias de Deus. E eu não tenho, irmãos, né, às vezes, em conta ser aquela pessoa quadrada, porque eu acho que a gente tem que andar em conformidade com o tempo, com os dias, irmãos, com a ocasião, né? Ao invés da gente se olhar para a palavra em certas feitas do que ela se apregoava no tempo de Paulo e trazer para os nossos dias de hoje, a gente sabe que ela não vai se encaixar, porque a gente sabe, e ainda, se eu não me engano, nessa própria leitura, irmãos, se a gente for isso mesmo, Paulo vai trazer uma narrativa que hoje pode endurecer o coração de uma maioria das irmãs aqui, porque Paulo ele era de certo, vamos dizer assim, um pouco carrasco, né? Porque ele era bruto, era conhecedor da palavra, conhecedor da doutrina, era especialista em lei, ele era fariseu, então ele tinha, né, uma conduta e saber a significância das ocasiões, né? E ele diz nessa carta aqui, irmãos, que as mulheres elas deveriam ficar quietas nos cultos. No dia de hoje isso é legal, Cabal? Você diz isso aqui? Se você não usar a interpretação da palavra, porque eu falo, hoje é dado tanto liberalismo, eu acho que a gente acha a conta da palavra e entende e sabe explicar o porquê que ele quis dizer aquilo, né? Mas hoje, para quem usa, né, de versículos isolados para dar liberalismo, José, às vezes usam de certos versículos e falam, ó, Jesus Cristo lá fez a multiplicação do vinho, então eu posso, porque provavelmente Jesus estava na festa, ele bebeu, então eu posso. A Bíblia não dá nada contra, até Paulo a Timóteo fala. O que Paulo fala a Timóteo? Vai lá, bebe lá um pouco de vinho, né, para que você saia, né, a sua dor, né, a sua enfermidade. Louvado seja Deus. Mas sabemos também que um abismo chama o outro. Então a liberalidade para muitas coisas, irmãos, tem levado muitos à queda, tem levado muitos à ruína, tem levado muitos a perder suas casas, suas famílias, né, e ser levado por qualquer vento de doutrina, irmãos. Porque com os dias de hoje, irmãos, a informação ela está, Silmara, grandiosamente espalhada de vários contextos. E hoje, irmãos, a gente vê em rede social, às vezes uma mensagem muito linda, irmãos, né? E eu estava esses dias parado no serviço assim, e pegando o celular e olhando o vídeo, e comecei a parar e ver um vídeo, vi um vídeo bonito, irmão, né? Uma mulher falou, daqui a pouco eu vi outra parte desse mesmo vídeo. Daqui a pouco a minha mulher que estava falando de um Deus maravilhoso, bondoso, que todo caminho leva ao céu, ela falou lá que Orixá era levar todo mundo para o céu, que Orixá estava abençoando todo mundo aqui. Fala, santo Deus de Israel. E às vezes o crente, por falta de entendimento e discernimento, às vezes compartilha e compactua com essas ações sem saber o final da história. Então muitos estão sendo, irmãos, levados por ventos de doutrina. O que é ventos de doutrina, irmão? São palavras que soam em qualquer lugar. Porque o vento, irmãos, o vento que está soprando aqui em mim não é o vento que está soprando no Reginaldo, né? Entenda isso. A palavra do Senhor que eu prego aqui, irmãos, eu busco, às vezes, em oração, em graça, para tentar trazer o melhor, irmãos, do Espírito Santo presente de vós. Só que outra pessoa que trouxe essa palavra, vai trazer essa palavra para outra pessoa, longe daqui, para uma outra ocasião, uma outra circunstância. Então, por isso é muito melhor ouvir a minha voz do que ouvir a voz dos que estão aos ventos longe, né, suando, né, e muitos têm ouvido isso, irmãos, e colocado no seu coração, né, que ó, o Evangelho hoje está muito duro. Ser assembleando hoje, irmão Dolores, está fora de cogitação. Se ele for a Deus é amor, ninguém quer mais, como eu posso dizer assim, mais rigoroso. Deus me livre. Então tem gente que se falou, andar no calor, né? Camisa social, terno, gravata, sabe que eu tirei meu terno hoje não tem condição. Está muito calor, irmão, usa terno hoje, né? Mas tem horas que eu uso, né? E eu vou, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Estou, irmãos, por acaso você não faltou um parafuso na cabeça? Não. Às vezes, irmãos, é necessário a gente sofrer e padecer por causa do amor do Evangelho. E ainda que seja, irmãos, enfrentar o calor, enfrentar e confrontar. A Bíblia, irmãos, fala que apóstolo Paulo, aleluia, ele instruiu a Timóteo, porque Timóteo, acerca dessa palavra, aleluia, Ariana, ele tinha sofrido por profecias contra a sua vida. Tinham pessoas que tinham se levantado para profetizar contra a vida dele e falar, não, esse jovem aí não vai dar certo, não vai prosperar. O caminho que ele tem trago aqui está espantando as pessoas. Louvado seja Deus, né? Então havia-se profecias que davam por sinal, e a qual eu falava, olha, vamos ensinar esse evangelho conforme você aprendeu.
E eu aprendi o Evangelho, irmãos, de maneira que ele tem que ser amor, mas também é justiça, também é juízo, também é conserto, também é conciliar, irmãos, o amor de Cristo na nossa vida. Eu não vejo um Senhor, irmãos, ditador. Eu não vejo Jesus Cristo, um cara que vai pegar aqui, José, e vai sentar ali, uma palavra dura, tão dura no meu coração, que vai fazer eu sair correndo daqui. Eu vejo Jesus de amor, irmãos, que purifica com a palavra de pouco em pouco. A minha conversão no Senhor não foi imediata, irmão Fernando. Ela foi assim, não foi. Eu ainda estou me convertendo, José. Eu ainda preciso me vencer, irmão, todos os dias da minha vida. Eu peguei na quarta passada ainda e falei que eu tenho que lutar, irmãos, contra o meu eu. Porque quer ver uma luta grande, irmãos? É isso aqui, ó. Isso. Contra isso. Meu Pai, amado, é verdade. Isso aqui não é uma luta imensa. É verdade. E quantos você tem deixado vencer, irmãos? Eu tenho me deixado vencer por diversas vezes. Às vezes você pega, abre a Bíblia no aplicativo do celular, irmão, né? Cria vários métodos, mas é mais atrativo uma rede social, mais atrativo outras coisas, irmão. É mais fácil ver, ler, escutar, do que meditar, do que ler, do que aprender, do que louvar a Deus. Então o mundo, irmão, tem se desgradado da verdadeira do Evangelho. Hoje nós, como igreja, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, aleluia, sabemos que o chamado do Senhor para a nossa vida é ide, né? Anunciar o Evangelho da criatura. Nós viemos aqui para aprender, irmãos, para crescer na graça, para crescer no conhecimento. Mas eu tenho visto, irmãos, que, lógico que estamos na temporada, como eu disse, isso eu entendo e compreendo. Mas não é de hoje que temos visto, irmãos, muitos cristãos preguiçosos. Muitos preguiçosos, meus avarentos, muitos amantes de si mesmo, que são donos da sua própria verdade, José. Aliás, você fala, do jeito que eu acho que é e pronto. O Evangelho que Jesus pregou, irmão, só aceita até partear, ó. A parte que dói em mim, essa eu não aceito, essa eu não quero. Então, amar o próximo, irmãos, está fora de cogitação na minha vida, porque eu odeio. E para o cristão, isso é uma coisa, irmãos, né, horrenda, que o Senhor, como ele olhou para a igreja de Laodiceia, falou: você tem muita coisa, né? Você é rica, provavelmente você não teria foto, você nem precisa de mim aí, né? Mas olha, você tem sido morna. Ou seja, o que é a diferença de ser morno e ser frio, irmão, na presença do Senhor? O morno é aquele que está aqui, mas não está fazendo direito. O quente é o que está fazendo. E o frio é o que não está aqui e não está fazendo. Esse daí, irmãos, ele está livre, isento, né, da regra, do juízo da palavra do Senhor no momento. Louvado seja Deus. Mas se nós estivermos aqui e não estivermos na mão de Deus e o próximo como a nós mesmos, nós somos fraudulentos, irmãos, contra a obra do Senhor. Então temos visto, não de hoje, irmão, pessoas se enganando a si próprios, Silmar, porque tem criado para si os seus próprios dogmas, tem criado para si a sua religiosidade, a sua unção, do jeito que ele quer que seja a obra do Senhor. Mas a obra de Jesus Cristo, irmãos, ela permite caminhar, congregar, anunciar o Evangelho, irmão. Né? Nós assentamos aqui para dar salmos, cânticos, louvores em adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. E se o culto não está me agradando, às vezes eu pego aqui e vou, já vi isso, irmão. A gente está aqui, ó, na tribuna. A gente está vendo discorrendo o culto. Tem irmãos que tem a petulância de levantar do culto lá para fora quando não gosta do pregador, quando não gosta de quem está louvando, irmãos. Que igreja é essa que nós estamos nos tornando? Né? Eu sei que aqui, irmãos, estamos em pouco número, mas já está gravando ali, e eu sei que muitos irmãos estão num lugar muito preguiçoso e não vão ouvir, não vão pregar. Só que a palavra é para nós, irmãos, para que nós reconheçamos em nós. Aleluia! Né? E nos alimentemos e nos levemos este mesmo Evangelho para outra criatura que necessita ouvir da minha e da sua boca pela minha Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é simplesíssimo, José. Aleluia! Nós somos levantados, irmãos, aleluia, para semear. Nós somos levantados, irmã Adriana, para, aleluia, também regar. Nós somos levantados, irmãos, aleluia, para, aleluia, ajudar as pessoas a dar frutos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos chamados para exaltar o nome do Senhor na terra. Fomos munidos, irmãos, de dom do Espírito Santo. Fomos munidos, irmãos, de talentos do Senhor. Para uns para louvar, outros para preparar, outros para ir lá fora e anunciar o vídeo do Senhor, trazer com maravilha, com palavra, com graça. O pastor Alete trouxe aqui, irmão. Foi
pregar o Evangelho? O que você pregaria, José? Os discípulos eles não tinham uma Bíblia para pregar o Evangelho. Eles pregavam o testemunho de quem eles viram, Jesus Cristo de Nazaré. Né? Hoje temos nos pautado na Bíblia, e isso é ótimo. Mas se não estivéssemos com ela na mão, numa circunstância aleatória em qualquer lugar, para pregar o Evangelho de Cristo, nós estamos vendo uma situação, qual é a nossa ação? Nós vamos precisar correr na Bíblia para saber o que tem que fazer, ou o Espírito Santo vai nos conduzir na verdade? Então, o Evangelho, ele tem que nos trazer a dimensão de estar prontos. A vida do Senhor, José, vai ser um abrir e um fechar de olhos. Pode ser exatamente agora, irmãos. O Senhor vem aqui como um raio, levar só aquele que está salvo com ele, e subir para morar em glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa lá que fosse, mas é muito mais proveitoso para nos dias de hoje, Adriano, nós darmos frutos ainda. Porque se você olhar para fora, quantos não estão perdidos, meus irmãos? Hoje, né? Ó, nesse pouco que eu saí aqui, de carro eu peguei na fila, né? De carro para chegar aqui, demorou uns 5 minutos para chegar aqui, depois demorou 2 minutos, né? Então peguei fila da escola, né? Até chegar aqui na frente devagarzinho, parando, e nós vemos, irmãos, né? Lugares abertos, lotado de gente no meio da rua, né? Pessoas seminuas passando na rua, na carnalidade, né? Bebendo, se embriagando, talvez até brigando. Eu imagino, irmãos, eu já vi cenas assim, tipo de cenas, irmãos, de que por uma faísca, né, se acende uma grande encrenca, uma grande briga assim generalizada. Vimos aí nesses dias que a Serra fechamos um tanto de pessoas que se escarneceram, servos, né, crentes em Jesus Cristo, né, que se escarnecem, que saem à rede social para querer ofender outras pessoas. Que papel de crente é, irmão? Nós somos chamados, irmãos, com um intuito, às vezes, de dar gosto, de temperar. Não estamos chamados, logicamente, para ser besta, José. Se é somente amor, a palavra do Senhor fala que também ele é juízo. E o juízo também está sobre a nossa boca, né? De apregoar, de trazer arrependimento, de buscarmos a quem necessita. A palavra do Senhor que nós lemos aqui, irmãos, fala que, aleluia, olha, eu estou indo para longe dela já. Então vamos voltar para cá. Como eu disse, eu estava no princípio dela, né? Falando que nos dias de hoje, irmãos, há uma dicção de liberalismo que há vários caminhos que levam a Deus. Há vários caminhos que levam ao céu. E nós temos que consertar isso, porque na Bíblia está escrito que há um único. Verdade. Único. Mediador entre Deus e os homens. Tipo uma mediador. Glória a Deus. Então, versículo 5 fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Então, uns falam de Orixá, outros falam de Oxalá, eu sei o nome de muitas coisas aí que vem aí, né? Como é que é o nome do outro lá? Buda, né? Outros falam de Maomé, outros falam de lei ainda, e falam de diversas coisas, Geraldo. Mas nós sabemos como servo do Senhor, o único caminho é Jesus de Nazaré. Verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E essa é a simplicidade do Evangelho, irmão. Tem muitas pessoas, irmãos, arraigadas, presas, né, no pecado, na concupiscência, porque não conhecem Jesus de Nazaré. Eu trouxe uma mensagem, um desses aí, sobre o caminho de Emaús, né, de pessoas que não conhecem mais a Jesus Cristo, estando na igreja, estando aqui dentro, José. Às vezes tem se perdido, tem olhado e não reconhecido mais a presença do Senhor, se emotivam muito fácil com um belo cântico, com um belo louvor, e não interpretam mais a palavra verdadeira. Às vezes eu quero dizer barulho, que não entendem nada, mas as pessoas pulam, choram, gritam, esperneiam, caem no chão. E a salvação, o renovo, a pureza do Evangelho que constitui, que consola, que admoesta e cura. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ele pegou, irmãos, lá na cidade dele de Nazaré, o rolo do profeta Isaías, e falou a mensagem que se cumpria naqueles dias. Ele falou, o Espírito do Senhor vem sobre mim, né? E, irmãos, o mesmo Espírito veio sobre nós. Ele falou, o Espírito do Senhor veio sobre mim, eu fui chamado para apregoar a liberdade aos cativos. E esse Espírito sobre você, meu irmão e minha irmã. Não está sob a direção somente da igreja.
não está somente a direção, irmãos, de uns ou de outros, está sobre todos. Então nós somos chamados para libertar quem está preso em cadeia, em grilhão, e trazer a presença do Senhor. E às vezes nós só pensamos lá fora, mas aqui dentro também tem muitas pessoas presas em grilhões, muitas pessoas presas em cadeias, presas em mentiras, presas, irmãos, em enganos, irmãos, que corrompem a alma, né? E conseguem se irritar com a palavra de Deus, que lhe aqui é anunciada. E sendo que a palavra diz assim, irmãos, em Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E como seremos libertos se não a conhecermos? Uma oração tem poder de libertar, José? Tem! Mas que adianta eu orar para uma pessoa libertar e ela pela palavra voltar a cometer os mesmos delitos? E é o que tem acontecido, meus irmãos. Tem pessoas que vêm aqui e são libertas e voltam lá fora como cachorro, irmãos, que volta ao vômito. Volta a praticar as mesmas porcarias, com perdão da palavra, dizer porcaria, né? Mas voltam, né, a tratar e participar, a pecar da mesma maneira como sempre antes pecaram, e não se procurem andar na presença de Deus, não andem afinco com a palavra da verdade, mas guardam para si, falam, nada contra Deus. Eu acho lindo, irmão, a postagem de mensagens. Eu amo isso, queria eu ter essa agilidade para isso, meu Deus, né, de saber postar vídeo. Eu não tenho essa desenvoltura com rede social. Né? Uma vez eu pedi para a Raquel baixar uns vídeos para mim postar uns vídeos, porque eu não sei baixar, né, para postar vídeo de status. Eu sou bem ruimzinho por isso. Né? Mas eu acho lindo isso quando você está evangelizando na rede social. Né? Se temos ela, vamos usar para isso, para evangelizar, para tratar o amor de Cristo e a palavra de Deus. Porém, tem muitos que vão para o caminho errôneo, para briga, para contenda, né? Para procurar e falar, a rede é minha, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, quando eu quero. Né? Então, nós estamos ouvindo doutrina de Satanás por aí, porque o liberalismo, opa, hoje aí, com certeza, né? Vou falar assim, com certeza, com a liberação de maconha, com certeza tem igreja que fala, não, pode usar. Não é mais crime? Pode fumar maconha à vontade. Né? Não é crime, você pode? O que não é crime não é pecado. Então, irmãos, tem tantos delitos que estão sendo cometidos, irmão, porque não creem mais na palavra, não creem mais na sã doutrina, que prega a santidade, que prega um céu que está às portas. Nós não sabemos, irmãos. Eu sei que talvez vocês mais velhos já tenham ouvido isso há gerações, e o Jesus não volta. Mas não sejamos nós ignorantes, irmão. Sabemos que a nossa vida era para ser regrada. Né? Nós vamos ter aflição, vamos ter luta, vamos ter engano, vamos ter, aleluia, afrontas. Mas não podemos cair, irmãos, em todo engano. Nós temos que aprender com a palavra, porque ela quem vai nos libertar, é ela quem vai nos conduzir. Então, irmãos, aleluia, Timóteo ele foi instruído a pregoar o Evangelho, a orar, a ensinar, a instruir, a admoestar aqueles que nos ouvem, mesmo ele tendo sido afrontado. Porque naquela época, irmãos, a raiz dos judaizantes, a miscigenação, louvado seja Deus, dos povos, né, trazia dificuldade no Evangelho. E hoje, irmãos, está igualzinho. Está igualzinho, Judá. Porque o Evangelho hoje está sido interpretado ao deriva. Se eu leio aqui o versículo tal, né, eu interpreto assim. Outro interpreta daquele jeito. E outro de outro jeito, sem importar o contexto da mensagem, sem importar o que ela quer realmente dizer, o que o escritor quis entregar. Porque as pessoas acham ela e colocam o seu próprio deleite, o seu próprio prazer, o seu próprio vontade. Isso tem acontecido alardemente demais, né, nos últimos dias. Então tem se levantado essa liberalidade para nós, você pode. Você pode ir, você pode fazer o que você quiser, você pode se vestir como você quiser, você pode não falar como você quiser. Pode se embriagar, se embebedar, ou melhor, você pode se beber, você não pode se embriagar, né? Porque usa o contexto da palavra, né? Para isso ele vai achar uma brecha. Louvado seja Deus. Né? Nós temos vivido nos dias últimos da igreja na terra. E a terra tem dado sinais, filhos. Ela tem mostrado que está próxima à vinda do Cordeiro. Porque a terra tem gemido. Aleluia. A terra tem estado em pranto, Raquel. Porque os sinais têm se mostrado, porque nos últimos dias fala que o amor se esfriaria. É verdade. E não tem se esfriado hoje, irmão. Pessoas têm coragem, né, de passar por pessoas em piores situações e não estender a mão. Pessoas têm coragem de julgar a roubo e não ajudar quem está caído.
tenha a coragem e a virtude de fazer muitos sinais e não fazer o mínimo que lhe foi pedido para fazer. E eu temo, irmãos, chegar naquele grande dia, de Mateus capítulo 25, que Jesus Cristo vai chegar e eu não ter feito obras suficientes, irmãos, que agrade o Senhor. Eu não ter feito meus trabalhos suficientes, que um dia eu chegasse no Senhor e me chame, vinde a mim, bendito de meu Pai. Meu medo, meu irmão Reginaldo, vai ser chegar aquele grande dia e eu escutar, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? Para o reino que está preparado desde a fundação para o diabo e seus anjos. Eu quero estar perto de Satanás nada, eu quero estar perto de Jesus, perto dos anjos da glória, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Então, por isso, nós temos que aprender a vigiar aqui agora. Nós temos que aprender a estar em constância com a palavra do Senhor, né? Levando o evangelho da criatura, anunciando, que eu vou colocar aqui no texto, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, ó, versículo 3 diz assim, vamos ver o capítulo 1, tá? Voltando para trás um pouco. Como eu te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que ensinam outra doutrina, que não ensinem outra doutrina, melhor assim dizendo, nem se deem a fábulas ou a genealogia interminável, que mais produz questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então nós somos chamados, irmãos, para fazer o evangelho verdadeiro, no meio de muitos falsos. Há, irmãos, falsos pastores, há falsos profetas, há falsos ensinadores, há falsos adoradores, há tudo sendo falsificado nos dias de hoje, irmãos. Se não houvesse pessoas que aqui adoram só por voz, Jesus Cristo não falou que o Senhor está à procura de verdadeiros. Porque naqueles dias tinha pessoas que adoravam o Senhor, que ofereciam ofertas, que ofereciam sacrifícios, mas era para quem? Para as pessoas dele. Então, minha irmã Adriana, se eu chegasse aqui naqueles dias, diante do sacerdote, mesmo que eu não tivesse arrependido do meu pecado, falando, oferecer meu sacrifício, para que a irmã Mara e a irmã Dolores vejam que eu vou oferecer. O sacerdote vai pôr a mão sobre a minha cabeça, vai pôr a mão sobre o sacrifício, vai orar, vai interceder e eu vou ser perdoado. Mas e o coração, que é o que Jesus Cristo procurava? Uma adoração perfeita e repleta de graça. Nem sempre, irmãos, a verdadeira adoração está diante de uma bela voz, diante do barulho, né? Às vezes a verdadeira adoração está diante do silêncio, no cantejar de uma lágrima, né? Num coração que tremula na presença do Senhor. Tem pessoas que vêm aqui, irmãos, no culto de louvor, de adoração, e não sentem mais nada. Tem pessoas que entram diante dos atos da presença do Senhor, já olhando e mesmo. Hoje Carol está aqui. Hoje Carol está aqui, o culto não vai ser bom, né? O culto daqui, Carol está aqui, ela está atrapalhando o culto. O pastor vem com a gravata azul e José vem com a gravata verde. Isso está tirando o meu culto, tem toda a gente preocupada com o culto, então terminando a glória do Senhor. E se é que vocês não têm essa percepção que nós temos. Um dia eu queria trocar, né? E eu sei que vai chegar o tempo que os irmãos estão aqui um dia assim, acompanhando isso e ver, né, com seus próprios olhos o que tem acontecido nos nossos dias. É doloroso para o coração, irmãos, a gente tentar se esforçar, orar, buscar, dirigindo o trabalho, né, tentando conduzir, ensinando a verdade, e as pessoas querendo praticar mentira, querendo entrar na equidade, querendo participar, irmãos, dos pratos do mundo, né, entrando aqui de qualquer maneira, irmãos. Nós temos que entrar aqui como casa santa de Deus, aleluia, casa de oração, aleluia, dobrar os nossos joelhos, irmãos, lançar o nosso louvor aos céus, ouvir a mensagem, deixar ela se assentar no nosso coração, porque, Caio, a palavra ela, de maneira alguma ela volta vazia. Verdade. Sempre haverá uma palavra para o seu coração se você entrar aqui em Espírito do Senhor. Isso, irmãos, pode ser 10 palavras que eu falar aqui, né? E ter 100 pessoas aqui. Vai chegar no coração da assim que estiverem na palavra do Senhor, dando culto a Jesus. O Senhor vai falar com você. O Senhor é infalível, a palavra dele é infalível, irmão. Ela é divinamente inspirada, aleluia, como disse Paulo a Timóteo, para instruir, para redarguir, para corrigir, para admoestar, para nos trazer exortação e correção. Ela é poderosa.
Então, para o nosso caminho, irmão, ser pleno e perfeito, nós precisamos praticar a caridade de um coração puro. Louvado seja Deus, uma boa consciência de que estamos fazendo o Evangelho como devido ele é. Né? Estamos vivendo uma fé não fingida. Eu vim aqui só por postura, José, eu não viria. Eu vim aqui só para enganar os que estão me vendo, irmãos, eu não viria. Né? Eu já falei para os irmãos que eu fiz isso, meu Adriano, meu Fernando, de estar entristecido e vir para cá sorrindo. Né? Porém, hoje eu me esforço para chegar aqui mesmo quebrado para sorrir, mas em verdade, não mais em mentira, porque quando eu entro aqui, irmão, eu te confesso, eu esqueço todos os meus problemas, eu esqueço toda a dificuldade que está lá fora, eu esqueço o cansaço, o corpo pode estar esgotejado, irmão. Aí eu chego aqui para adorar o nome do Senhor, e falar que Ele é bom. Sempre aqui, irmãos, e não dá um louvor ao Senhor. Não, eu acho que está no culto perdido. Né? Eu perdi. Eu estou correndo normalmente, mas eu perdi. Né? Então nós temos que aprendermos com a palavra. Né? O que nós temos que fazer, né? Também se desviar, irmãos, como diz aqui o texto. Né? Nós temos que desviar das contendas, nos desviar das dissimulações, nos desviar, irmão, das iras, das pelejas. Nós sabemos que nós vivemos em guerra espiritual o tempo todo, irmão amado. E o próprio apóstolo Paulo falou que a nossa guerra, irmãos, não é contra uns e contra outros aqui, para que eu chegue e perca meu culto por causa de fulano de ciclano. Mas o meu culto é agradar ao Senhor. Então nós temos que desviar, irmãos, aqui o texto, versículo 6. Desviem-se de alguns que se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem se aplicam. Então, irmãos, estamos vendo esses dias. Pessoas cheias de si mesmas, que não recebem mais a sua doutrina, que não querem mais a palavra como ela é, Jesus. Não querem mais ouvir a voz do seu pastor, ainda que eu não seja. Né? Eu falo aqui, falei esse dia, eu prefiro que me chame de dirigente. Eu ainda sou um presbítero, irmãos, e ainda falo para vocês, eu bem muito em aceitar essa consagração na minha vida. Eu falo, eu não faço nada que o presbítero tinha que fazer. Eu não faço nada, filho, para que eu possa ser reconhecido, porque a palavra fala que o presbítero tem que ser aqui, ó. Eu falo, eu não mereço. Eu não mereço. É algo, aleluia, de ser pontual, né? Ter a boa família de começar no caminho do Senhor, ser pontual, ser bom hospitaleiro. Isso aí eu não sou bom, já peguei aí, não sou, eu sou dificultoso com visita, irmão, né? Eu sou assim bem chuto às vezes, né? Tem coisa quando eu não quero, e ponto, acabou. Eu só vou para o quarto, eu vou deitar na minha cama. Quando vocês estão lá em casa, você vê lá, pode ser que vocês são bem-vindos, viu? Porque eu agora tenho visto, eu vou para o meu quarto e deito na cama e estico meus pés lá e ó. Deus fica bravo comigo. Eu preciso me converter quanto a isso. Jesus Cristo vai melhorar. Ele vai deixar os ossos sobre a minha vida e vai, ó, né? Eu sei que eu vou melhorar. Deus me esforce. Eu preciso me esforçar mais. Então a palavra, irmãos, ela vem para a nossa vida nos triturar mesmo. Ela vem nos confrontar, né? Para nos trazer a dimensão do que é verdade, nos afastar da mentira e do engano. Aleluia. Porque se fosse molezinho, todo mundo estava salvo, todo mundo estava aqui. Por que as pessoas não estão aqui hoje? Dia 1º, feriado. Os irmãos acham que hoje é folga, né? Não tem culto, hoje é feriado, né? Vou descansar hoje, né? Não vou bater carteira, bater ponto, não. Quem é CLT, né? Hoje pode ter direito a feriado. Porque a gente está com carteira, né? Nós militamos a milícia de Cristo, né? Então nós somos de coração bom para o Espírito, servos do Senhor. Louvado seja Deus. Né? E não viemos aqui, não podemos vir aqui, irmãos, só por vir. Nós temos que fazer algo, prestar culto ao Senhor e dar a nossa adoração. Então nesses dias, irmãos, nós temos que nos desviar também das conferências. Né? De toda a falácia, não repreenda. O mundo, irmãos, vai vir com tudo, tentando tirar você do elo da palavra. Quantos não estão perdidos aí hoje? Estão cansados? Fala, ixi, você está cansado hoje, vai? Aleluia. Você trabalhou até 6 horas hoje, para tudo para quê? Primeiro dia do ano, vai para a praia, vai dar um rolê. Eu, irmão, sou um defensor, irmãos, aqui, claro, né? De falar aqui, de acabar isso com o dia José, assim como eu falo de vez em quando, né? De vez em quando você tem que pegar um dia, que seja de culto mesmo, se estiver muito atarefado.
Pega um domingão com a família, vai passear na pracinha, no parquinho, vai comer lanche. Eu sou um defensor disso, irmãos. Lógico que uma vez ou outra. Né? Dia de culto é dia de culto. Dia de adorar é um compromisso que nós temos com a milícia com Cristo Jesus. O meu compromisso não é com José, irmão. Não é com a irmã Adriana, não é com nenhum aqui. O meu compromisso aqui é com Cristo. É verdade. Louvado seja Deus. Todavia o Senhor não vai escarnecer você por uma vez ou outra. Eu sou defensor disso, mas achar dia de culto para falar, hoje eu vou fazer tal coisa. Hoje eu vou fazer outra coisa. Hoje eu vou passear. Hoje eu vou para isso. Hoje eu vou para aquilo. Não. Vamos cadenciar. Vamos ter graça. Vamos se desviar, porque o mundo tem fala de tudo. Né? Você pode cultuar em casa. Né? Você pode cultuar somente com live. Quando foi necessário na pandemia, irmãos, bênção do céu. Louvado seja Deus, foi bênção. Quando acabou a pandemia, irmão, olha para dentro dos peitos, do braço do Senhor. Estar em comunhão com os irmãos, abraçar novamente. Chegar perto, irmãos, para que o Espírito de Deus, irmãos, nos aproxime com a palavra, com o seu amor, com o seu zelo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, irmãos, versículo 8: nós sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa legitimamente. Então a lei, irmãos, ela não veio para nos condenar. Ou melhor, ela veio para condenar quem está na lei. Né? Então ela é para condenar. Só que quem está puro, né, ele a lei não tem peso sobre o tal. Então quem ama a Deus e quem ama ao próximo não sente peso, mas sente virtude de vontade de estar na obra. Mas se não cumprirmos hoje o mandamento que é a nossa lei, nós vamos ter dificuldade. Né? Se eu pego alguém falando, eu não gosto de derramar. Não, você não sabe o peso que você vai carregar no seu ombro. Que você vai estar acumulando para si, irmãos, não só o pecado de inimizade, mas porfia, né? Adversidades, emulações, contendas, né? O que mais? Você vai chamar para si peleja, você vai chamar para si os diversos outros sentimentos que vão pesar sobre os seus ombros e não vão deixar você chegar para o Senhor. Quando você for orar, o inimigo vai montar em cima de você e vai te derrubar. Quando você quiser vir adorar, irmão, o inimigo vai te passar rasteiro e vai te derrubar. Por isso que muitos têm caído, irmão, porque têm deixado as dissensões e heresias em cada coração. E essa é a verdade dos nossos dias, irmão. As pessoas têm sido muito, como pode dizer, não sei a palavra certa aqui, né? Mas muito dodóis, vou usar essa palavra, um termo fácil, né? Estão se ferindo muito fácil. Se eu prego uma palavra dura, que é para correção, para o bem dizer do irmão, da irmã, não vou mais porque doeu em mim. Irmão, eu queria ver uma coisa gostosa que eu vi aqui, quando o pastor Robson pregava aqui, que a palavra chibatava a minha vida. Eu falava, glória a Deus e aleluia. Né? Bati boca já com ele. Fala, que é? Vai ficar me afrontando, né? Fala comigo. Né? A gente conversava e batia mais. Falei, aprendi. Né? Hoje eu falo com todo amor e graça, mano. Mas às vezes é necessário a gente corrigir o caminho das pessoas. E quando a gente corrige, às vezes a pessoa quer fugir. Quer fugir, quer ir para outro canto, quer se afastar, quer se entristecer, quer se trancar no canto e murmurar e não vir mais adorar a Deus. Se eu fosse fazer isso, eu estava agora com Timóteo. Quantos irmãos eu não ouvi que eu não estava preparado? Quantas eu não ouvi que eu era menino na frente do trabalho? Quantas eu não ouvi? Não, muito louco. Mas eu também sei o Senhor que eu sirvo, irmãos, porque Timóteo foi dessa maneira. E eu ouvi aqui o pastor Carlos, né? José Carlos falando no domingo aqui, José não estava. Falou, eu assumi a igreja quando eu estava muito novo. E muitos falavam para ele, vinham com profecias no culto que ele não ia suportar, que não ia aguentar, que a igreja ia morrer. Mas ele perseverou em oração, em doutrina, em palavra. E a igreja perseverou, a igreja cresceu, a igreja, irmãos, ela se fortaleceu. Porque tem base, tem oração, tem doutrina, tem palavra. E disso, irmãos, eu não abro mão. Da palavra de Deus a ser ensinada e exortada em nossa vida. É necessário que a pratiquemos. Eu sei que os dias são maus. O amor tem se esfriado, né? Temos entrado em diversos debates, irmãos. Hoje a moda, né, do dia, da época, é discussão. O que dá, assim, visualizações, né, views, ou sei lá os nomes que se usam nas redes sociais, mas que chama a atenção. Então muitas pessoas têm gravado de tudo hoje. Nada que eu estou ofendendo para aqui, não é para isso, tá? Mas muitos estão causando, irmãos, podcasts de debates de assuntos que querem ser debatidos no mundo.
fala do Evangelho, da salvação, todos têm esquecido. Então, pessoas procurando uma boa desenvoltura, uma pregação que vai arrancar muito glória. Eu creio que as pregações de Jesus Cristo não tinham glória. Tinha, meu Deus, estou pecando e nem sabia. Eles falavam assim, falavam, meu Deus, então quer dizer que eu tenho que suportar o meu irmão, mesmo que eu não goste dele. Meu Deus, eu creio que as pregações de Jesus eram cheias desse sentimento. Né? Chibata cantando e o povo aqui, santo Deus, vou aprender, vou melhorar, vou crescer, louvado seja Deus. Hoje não. Né? Eu já pensei eu já reclamei muito isso. Falei, por que será que eu prego e o povo não dá glória? Por que será que eu prego, estudo, e não vejo? Não é seu chamado, filho. Calma. Atende para tudo debaixo do céu eterno. Né? Atende de cortar, atende de colher. Eu sei que quem tem esse chamado plantou de maneira diferente como eu não plantei. Eu plantei minha vida muito mais em estudo do que em oração. Muito mais em interpretar do que ser revelado na palavra. E tem pessoas que oram com intento de revelação. Eu nunca tive muito disso, meu amado. Eu sei que pessoas que pagam horas de oração por conta de ter revelação. Eu não. Eu estou orando, irmão, com a Bíblia na minha frente. Eu estou no meio de uma oração aqui, o Senhor me lembra uma palavra e já vou opa. Eu paro minha oração para ler a palavra. Louvado seja Deus. E aí estou aqui falando, obrigado, Senhor, volta a orar. Daqui a pouco eu estou orando, lendo outro texto, opa, já liguei aqui, deu uma fisgada, achei um texto novo, continuando na oração. Foi o que eu investi na minha vida. Eu preciso precisar de discernimento na palavra, né? Para poder instruir quem me ouve, que eu gosto muito de conversar. Né? Eu vou conversar, a gente vai falar de Bíblia, a gente fala horas. Se você quiser falar comigo de Bíblia, vai ser de conversa, viu? Maravilha. Estricha, vai longe. Né? Gasta uma tremenda que vai levar até horas, né? Jesus fica bravo. Mas ali a gente está fazendo a obra que o Senhor nos deve fazer. Louvado seja Deus. Né? Engrandecer o nome do Senhor, com palavra, né? Com santificação e com conselho para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos trazer para os nossos dias, irmãos, que a lei, como eu estava dizendo aqui, ela veio, irmãos, para salvar, para instruir, para considerar, ó, versículo 9. Sabendo isso que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parecidos e matricidas, para os homicidas, fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, pérfidos, e para o que for contrário a sua doutrina, conforme o Evangelho da Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então, irmão, a lei foi feita com tudo para o pecador, para consertá-los no caminho e levar a doutrina verdadeira e santa. Louvado seja Deus. Mas Paulo disse, eu dou graças aos que me têm confortado a Cristo Jesus. Senhor nosso, porque me teve por fiel conto-me no ministério. A mim que antes eu fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque me fiz ignorantemente na incredulidade. Então, quando estamos na nossa ignorância, irmãos, é uma coisa. Quando estamos em Cristo, nova criatura, vamos falar tudo aí. Né? Para fornecer a graça e a misericórdia do Senhor e trazer o Evangelho à tona, irmãos, das pessoas, para o conhecimento dos tais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a graça do nosso Senhor superabundou com fé e o amor que é em mim, Jesus Cristo. Então, essa é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio a mim, para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que considerar a nossa vida, irmãos, como interiores, para que a graça de Cristo superabunde em nossas vidas. Né? Eu acho que foi até o próprio Cristo, não foi Paulo também, posso ter enganado o texto aqui, deixa eu trazer o texto para a minha mente aqui. Né? Mas nós temos que tornar o nosso próximo semana como superiores a nós mesmos. Porque você chegar aqui perto da Carol e falar, eu sou muito maior que Carol. Eu sou muito mais importante que Carol. Então vai cair a graça. Pequei. Porque a Bíblia fala aqui, se você considerar o seu próximo como superior a você, tem cumprido a lei. Tem cumprido, irmãos, os sinais dos profetas. Tem aprendido o que significa o Evangelho do Senhor. Porque o que ele fez? Quando sendo maior? Juntou os seus discípulos e lavou os seus pés. Sendo o maior, fez o trabalho do escravo, fez o trabalho, Reginaldo, do menor na situação.
trazendo a dimensão de como nós temos que ser nos nossos dias. E hoje em dia são poucos, eu falei isso um dia desses, né? Poucos que têm esse sentimento de humildade no coração. Hoje, se for para tal, mas eu nem vou. Se for para ir, José, para pregar para 3 pessoas, quando de pregação eu não gosto de pregar. Ir para a rua, fazer evangelismo para um. Já ouviu? Falaram uma vez que evangelismo hoje para nada mais presta. Santo Deus. O evangelismo não presta para mais nada, já não tem mais frutos. Uma maior obra missionária que foi feita entre os homens andando, porque hoje o homem está preguiçoso. Ele quer escolher para quem quer pregar. Ele não prega para o próximo mais. Ele escolhe quem é o seu próximo e fala, ali eu prego, ali eu não prego. Porém, o Paulo, o pregador, ele se ajuntava no meio a multidões. Nos dias de hoje, imagina o Paulo, passeando pelo Guaraú. Como eu disse ali, uma grande muvuca ali na frente da adega. Fosse Paulo, acho que Paulo subia em cima daqueles carros ali assim, subia ali e falava, vocês aí, presta atenção aqui só um pouquinho. Deixa eu falar a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós? O que nos fez? Falando de mim, não foi feito bonito. Não tem feito nada em prol do crescimento do Evangelho. Não tem feito nada. Precisamos melhorar. Precisamos crescer nessa graça, nessa instituição da palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo os que haviam de crer nele, para a vida eterna. Louvado seja Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por eles boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando, a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ou seja, irmãos, tem muitos naufragados, tem muitos se perdidos, tem muitos entrados em outro estilo de evangelho, e se perdido, irmãos, porque Cristo nos ensinou. Então, se o foco não for Cristo, não pode. Se o foco não for Jesus de Nazaré, irmãos, a mensagem ela tem que ter esse foco. Se eu vir aqui, José, e falar aqui 1 hora da minha vida, irmão, vocês vêm ouvir, vocês têm que fugir. Eu tenho que falar de Jesus, que é bom. Louvado seja Deus. Que é o que salva, que dá vida, que circunstancia a nossa ação, a nossa vida, José, e limpa. A Bíblia diz que Ele que tem, irmãos, sobre as suas mãos a pá e o machado. Ele limpa a nossa era, Ele nos purifica. Se não clamarmos a Ele, irmãos, não vamos fazer por nossa força. Porque é conhecendo Ele. E Ele é a palavra. E a palavra que liberta, a verdade que liberta. Então, se for com quem em mim, eu não vou libertar ninguém, meu Deus. Se não for pelo poder de Jesus. Eu não vou curar ninguém, José. Se não for pelo poder de Jesus. Eu não vou mudar a mente de ninguém. Se não for pelo poder de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Então, muitos confiam em homens. A Bíblia é essa, diz isso. Muitos confiam em carros. Muitos confiam em cavalos. Muitos confiam na força do seu próprio braço. Mas e o Senhor? E o Senhor? Muitos têm confiado, aleluia, no Senhor. Se hoje o Senhor talvez te aparecesse e falasse, para na frente do barco do Guaraú. Há uma grande aflição, uma grande tormenta. Pisa na água. Na hora que você pisar, o mar vai se abrir. Você teria essa fé? Essa coragem? O Senhor falava, igual chamou Abraão, no meio da sua parentela, vai, toma a tua família, sai da tua parentela, e eu vou te anunciar, vou te fazer pai de nações, um grande sinal e prodígio, irmãos, que nos dias de hoje talvez a incredulidade do nosso coração negaria, e não mais faria, porque tira do nosso conforto, do nosso comodismo. Mas o Evangelho, irmãos, ele requer que nós padeçamos, José, requer que nós sofremos, requer, irmãos, que nós vençamos a nós mesmos todos os dias, irmãos, porque senão nós não nos vencermos. Muitos hoje, irmãos, eu creio que não se venceram, por cansaço, por ego, porque eu não pus a foto do banho, porque, irmãos, tem irmãos que eu tenho repreendido. Quem é que prega hoje?
Minha paciência não vai assim, ó. Minha paciência zero na hora. Eu perco minha parte quando alguém me perguntar quem que prega hoje. Por isso que eu estou tirando os pregadores dos banhos, meu irmão. Né? E as irmãs estão parando de falar, se eu parar de por causa disso, né? Esses irmãos têm que mais por isso e isso para hora. Cuidado, viu? Né? Tem que ficar vigilante. Mas fala, meus irmãos, não façam isso. Ah, se for eu que vou pregar, não vai. Se é José, não vai. Dependendo de quem vem, não vai, pô. Tá certo uma igreja assim? Rachada? Cheia de trincas? Louvado seja Deus? E as pessoas estão com comichão. Quando a gente prega a verdade, ninguém mais recebe. A gente prega alguma coisa que dói no nosso coração, que confronta a nossa vida, mas fala isso. Está na carne. Né? Se confronta os meus pecados, fala, ixi, está dando indireta para mim, José. Verdade. As pessoas não concebem mais o seu pecado, né, o seu erro, e não querem consertar, não, é afronta, é perseguição. Não, mestre. Verdade. Tem muitas assim nesses dias, irmãos, que estão se afastando porque não podem mais suportar a doutrinação do Senhor. Fala a verdade, com estudo, né? Porque se depender de mim, irmão, para ficar alisando o cabelo de irmão, ninguém pode. Olha, vou fazer um curso, né? Como falava o pastor Robson, né? Vou fazer um curso de cabeleireiro. Para ficar alisando o cabelo dos outros. Olha, eu não fui chamado para isso, fui chamado para o evangelho da verdade, né? Eu sou muito dificultoso, né? Vamos falar assim, em aceitar algumas situações, né? Em aceitar algumas coisas, e o pastor Robson tinha muita graça com isso. Eu não tenho, falava para ele muito antigamente, falava, nossa, tem situação que você é paciente, cara. Eu não vou ter paciência não. E eu realmente hoje eu não estou tendo paciência em algumas situações. O Senhor tem que me brindar, né? Ou esses irmãos aceitar e se corrigir, né? Para que a obra do Senhor conclua e permaneça na direção do Senhor, para que não haja um perca, né? Para que não haja, irmãos, né? Aleluia, pessoas que se percam na graça desse evangelho. Temos que ser para si as suas razões, né? As suas vontades, né? Os seus quereres. Mas eu vou apresentar sempre diante de Deus, irmãos, e crer nele, crer no poder dele, crer na graça dele, e que estamos tentando fazer uma boa conduta no mar, né? Que tire, né, tudo que é profano de lado, que tire toda impureza, não uma pessoa, mas o pecado seja tirado, né? E andemos em conformidade com a palavra de Deus e do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, desse modo, né? Parei aqui rejeitando aqueles que falam na face da fé, né? Foram emendando de Alexandre, foi entregue a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Aí foi o texto que eu li. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, né? Ou seja, pregações em público, anunciações do Evangelho, palavras que salvam, que convertam, que José tirem do pecado daquele que está entrando em concupiscência, né? E voltem para o Senhor diante da palavra anunciada. Cheguem a concluir o caminho do Senhor. Ainda, irmãos, hoje em dia as pessoas estão relaxando. Olha naquela palavra, quando eu ficar mais velhinho, eu volto para Jesus. Vou aproveitar a juventude, vou aproveitar a minha mocidade, vou aproveitar a minha vida, né? Mas um grande homem sabe que teve tudo: dinheiro, mulheres, riquezas, bens. Ele chegou por longe da sabedoria dizer que tudo na vida não passa de vaidade, né? Então ele fala assim para o jovem, quando a gente joga no dia da mocidade, mas e ainda ele faz assim, se não me engano, ó, faça conforme o querer do seu coração, mas tome cuidado, para que não olhe para trás e veja que nos seus dias não tiver contentamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que viver, mas olhar para trás e não pecar contra o Senhor. Guardar a palavra dele no nosso coração para instruir-nos em virtude, em justiça e em renovo na presença do Deus justo e fiel. Então, irmão, nós devemos fazer da pregação a anunciar a salvação. Orar, irmãos, por todos. Orar por todos. Apresentar a todos dobrando os nossos joelhos, irmão. Apresentar a todos, principalmente os pecadores.
Aleluia. É bom, irmãos, que você ore por mim. Eu agradeço muito e preciso. Mas muito melhor é que você ore por quem está perdido para fora. Muito mais proveitoso é você apresentar aquele irmão que talvez está se perdendo. Para que haja na vida dele um quebrantamento, um renovo do Espírito para a obra ser concluída um dia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, as demais coisas, tudo que se passa de pregações, orações, intercessões e ação de graças pelos homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, né? Isso coloca em situação políticos, pessoas que nos regem, que nos dirigem, né? Ora para que eles sejam bons, né? Ora para que eles façam uma boa obra. Está Lula aí no poder, irmãos. Ora para que eles sejam uma boa pessoa e façam uma boa obra. É difícil? Não. É difícil, mas a gente tem que crer e fazer o que Jesus Cristo nos manda. Segundo a Bíblia, ore, né? Para que esses que estão em eminência, né? Aleluia, possam achar graça do Senhor e trazer, irmãos, aleluia, uma boa obra, um bom fazer. Louvado seja Deus. Para que tenhamos também uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque é bom e agradável diante do Senhor Jesus, diante de Deus, nosso Salvador. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, né? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. Eu tinha feito as anotações que eu nem cheguei a usar. E no princípio, o meu intento estava indo para o Apocalipse, na leitura. Né? Tinha feito um estudo das 7 cartas, e tinha pegado uma carta que dizia uma hora dessa maneira, né? Aquela mesma que o cara entregou, né? Acho que é a carta de Sardes, se não me engano. A quinta carta. Eu sei as obras que tens, nome de que vives estáis morto, sendo vigilante e confirma o restante que estava por aí. Achei estas obras perfeitamente de Deus. Lembra as coisas que tem recebido. Né? Esse aqui é o texto que eu estava no coração para trazer acerca nos dias de hoje. Ó. Porque muitos estão mortos e não percebem. Muitos estão vivendo os últimos dias realmente da igreja na terra. E têm se deixado afugentar pela vontade da carne, pelo cansaço físico, pelo cansaço espiritual, e tem se afastado, irmãos. Então eu marquei aqui nos nossos dias o que é evidente, irmãos. Ó, há muito desprezo pela palavra de Deus nos dias de hoje. Isso é totalmente evidente, irmãos. Porque o que eu digo, logicamente justifico algumas pessoas, mas algumas não tem como. Chega a hora da palavra, vai lá para fora, irmão. Chega a hora da palavra, vai conversar. Chega a hora da palavra, vai no banheiro, vai beber água e não presta atenção numa palavra adequada. Então o desprezo pela palavra de Deus hoje não está aqui. É grande, irmãos. É grande, né? Há muito interesse por entretenimento, irmão. Muito interesse por coisa que vai te chamar a atenção, né? Há muito interesse por uma coisa diferente. Se eu falar aqui hoje, vamos fazer um culto aqui, né? Diferente hoje. Talvez um monte de gente apareça, não, mano. Se eu coloco um banner aqui e falo aí que vai vir aí um cantor, né? Ó, vai vir aí, coloca no banner lá o cantor, o MC convertido. Tá, pode vir, não tem gente aqui, mano. Né? Olha. Mas não tem visitantes ainda, né? Mas eu falo que é capaz de fazer aqui, irmão. Ó, hoje vamos fazer aqui, José, né? Não é mais vigília, não. Vamos fazer para lá na costa da igreja. Não ia caber gente aqui dentro, não se duvidar. Né? Vamos colocar um globo aqui brilhante aqui em cima, aqui, trocando aquelas luzinhas RGB, né? Piscando, apaga as luzes, bota um painelzão aqui, né? E aí é capaz disso as coisas chamarem a atenção do povo, né? E trazer, ou seja, as pessoas estão sedentas por entretenimento e não mais pela palavra. Talvez quando você põe no banner e fala, vai vir pregador, o pregador é desconhecido, talvez não é nem entre nós. Aí vem. Quem vai pregar é o pastor amigo. Já que eu não coloquei no banner ainda. Mas se tivesse colocado, não. Né? Teve uma aí que veio até seu tio no culto quando eu coloquei o banner, o Guedes. Seu tio? Tio, né? Até o Guedes veio no culto, quando colocou a foto do pastor amigo no banner.
Santo Deus. Eu não vou colocar mais isso na foto dele lá. Aliás, eu quis colocar não. Não vou falar. Vou deixar para meus irmãos que não sabem qual é o pastor, eu vim despreparado também. Louvado seja Deus. E quando a gente coloca alguém de fora, talvez venha um dia de querer saber quem vai falar, quem vai pregar. Uma coisa diferenciada. Então as pessoas estão caçando entretenimento. Uma coisa diferenciada, mas não mais a palavra de Deus. Não é mais o ensinamento de Cristo, meu irmão. Louvado seja Deus. A pouca vontade de orar entre os irmãos está evidente. Isso vemos pelas consagrações de manhã, orações no monte. Temos aí em média nos cultos 60 pessoas. De manhã as consagrações vão vir 10, quando não menos. Monte, vai 3, 4. Quando não for muito, vai 10. Então, a dificuldade na oração. Quando a gente fala, vamos fazer um relógio de oração, não. Ele não quer fazer encrenca com isso. Fala assim, não, vai te converter, pelo amor de Deus. Ah, eu preciso colocar meu nome no relógio de oração, não, que eu já oro. Não, olha, você colocar, mas olha. Está nos nossos dias, irmãos, pouca força para ler a Bíblia. Ninguém mais quer ler a palavra. Ninguém mais vem preparado, irmãos, para pregar o Evangelho. Se eu pegar aqui, irmãos, como é feito na congregação cristã do Brasil, a respeito da palavra. Sabia que é assim em algumas igrejas? Estou aqui dirigindo o culto, José. Entre nós é coisa de vez em quando. Mas estou dirigindo o culto aqui. E aí na hora da palavra faz-se uma oração, irmãos. E aí o Espírito Santo revela ao dirigente: irmã Adriana, está com você a palavra hoje. Irmã Silmara, está contigo a pregação hoje. Caio, é você, velho. E aí, estamos preparados? Temos lido a palavra para ter sempre uma palavra na ponta da língua? Então a verdade é que poucos têm lido. Todavia, irmãos, eu tenho visto uma nuvem de pessoas que esquecem a Bíblia da igreja. É verdade. Como consegue? Eu não esqueço. A preço perigo eu tenho Bíblia tudo quanto é canto em casa. Eu tenho uma aqui no carro sempre de reserva, caso eu saia correndo, esqueça a minha. Eu sempre deixo ela no carro. E se eu não fazer, eu sei que sempre tem uma aqui, tem 3, 2 ali. Se caçar no fundo deve ter alguma também. Lá na salinha deve ter mais umas 3, já empilhadas, que não sabe nem que é os dois mais. A Gabriela deixou ali, tem 2 ali também, 1, 2, 3, 4, 5. Deve ter uma profunda aí, então isso mostra, irmãos, o quão estamos vendo a Bíblia. O quanto estamos estudando, irmãos, em casa. Todavia, vou levar não, talvez você tenha outra Bíblia em casa. Mas é um instrumento, irmão. Oi? Então, louvado seja Deus. Mas a nossa disposição para meditar na palavra está preguiçosa. É mais fácil ler um livro, escutar na rede social. Há pouca disposição de ir para o apregoar, irmãos, nas praças. Quando se chama para evangelismo, ninguém mais quer. Irmão. Quando se chama para alguma coisa difícil, José, ninguém mais quer ir. Só quer para evento. Agora bota o show aí. Fala que vai ter um show aí. Qual que é o teu favor da atualidade aí, dos gospel? Fernandinho. Se bota um show do Fernandinho, irmão, não vai nem parar de Peruíbe. Vamos falar que tem um show do Fernandinho lá no Barra Duna. Já pensou? Tanto de crente que não faz até procissão, irmão. Sai para pé caminhando, fazendo o sinal da cruz, então até chegar lá. Por quê? Qual a procura de quê? Entretenimento. Ídolos. Não estamos diferentes dos dias antigos, irmão. Como nos dias de Noé, estamos chegando perto. Jesus Cristo disse que a volta dele seria nesses dias. Estaria parecido com os dias de Noé. As pessoas casavam, davam de casamento, matavam, morriam, sem dó, sem piedade, enganavam, se enganavam. A torpeza, irmãos, era grande. E estamos vivendo isso, irmãos, nos nossos dias. Escancarado está o pecado. E ninguém tem coragem de julgar, ninguém tem coragem de apontar, ninguém tem coragem de tirar. Mas o Espírito de Deus, que é justo e verdadeiro, vai falar sempre aos nossos corações. Tem pessoas aqui, por último, que eu marquei, irmãos, mas é um dos mais graves nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que não têm mais um pingo de vontade, não mais de cultuar a Deus. Isso mostra que nos nossos dias
segregação do liberalismo está grande. Tem pessoas que falam, José, vai ter live depois eu assisto. Vai ter curso depois eu assisto. Eu posso falar, é bom ter live histórico. Tem dia que eu gosto de ver a minha explicação. Né? Colocar, ver uma parte, ver se é uma coisa que eu errei, se eu falei certo. Acompanhar quando eu não estou, né? Conseguir assistir depois. Ontem acompanhei a live até um pouquinho antes da palavra. Né? Eu estava acompanhando ela passo a passo assim. Né? Eu fiquei, só que deu por volta de umas 10h30, assim, 10h40 me chamaram, né? Aí eu precisei descer. Umas 11 horas, acho que eu desci. Aí estava o Everton na saudação, eu falei, acho que eu quero pregar, só podia descer. Aí ele ligou, até o computador funcionar, já estava José pregando. Só que o computador sem som, falei, misericórdia. Né? Aí fui pôr no celular, demorei de baixar o aplicativo do YouTube no celular, né? Aí baixei o aplicativo do YouTube no celular, aí peguei um pedacinho, só que com gente falando comigo, eu não conseguia acompanhar mais. Né? Mas vi o final do culto. Né? No final do curso eu acompanhei. Né? Mas é bom para isso, para a gente poder acompanhar. Aí tem pessoas que estão deixando a comodidade de estar com tudo só para ficar acompanhando. Né? Isso leva para muitas outras coisas. Tem gente que prefere ouvir Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues? Né? Aquele famoso lá? Do que eu. Tem mais pregador famoso aí? Tem um monte, né? Tem gente que prefere ouvir Trovão do que você, cara. Né? Como que é Júlia Trovão? Tem irmã que prefere ouvir a Camila Barros do que ouvir as irmãs aqui. Né? E aí por adiante, irmão. Né? Eu sou ruimzinho perto desses irmãos mesmo. Ali tem teologia, tem investimento. Né? Eu não tenho capital para investir, ali é teólogo formado. Né? Formado, bacharel na hermenêutica, né? Homilética, entendido, irmão. E gosta de movimento. Eu não sei fazer essas coisas ainda. Eu vou chamar com o dia do Senhor. Se quiser, eles me falam. Para dar louvor, para dar graça, para dar o dom do louvor. Não tem isso, né? Mas vendo a frieza, irmãos, né? Desses dias, não desses dias de culto, mas desses tempos do mundo, né? A qual tem deixado a iniquidade tomar conta. Muitos têm deixado, irmãos, as impurezas levar. Muitos têm colocado realmente como juízes e não têm adorado como tem que se adorar ao Senhor mais. Por causa de fulano e ciclano. Né? Já viu, eu creio que é uma palavra muito conhecida. Eu acho que todos já viram ou já ouviram. Aquela do pastor quando fala com um jovem segurar o copo. Já foi na igreja? Já nunca viu essa palavra? Que um jovem chegou para o pastor assim e falou, pastor, eu vou sair da igreja. Porque na igreja tem muito irmão fofoqueiro, tem muito irmão que fica andando de um lado para o outro, tem muito irmão que rouba o culto, tem muito irmão exibido, tem muito irmão isso, tirou todos os defeitos da igreja. Falou, vou sair da igreja por isso, porque essa igreja não está boa. Né? A pessoa falou, tá bom. Vem no próximo culto? Vem. Enche um copo de água, cala a boca. E fica o culto inteiro andando com o copo cheio assim, sem derramar uma gota. Fica andando, foi cheio, foi na linha aqui. Então você vai falar, por que você vai ficar no culto, José? Você vai estar aqui concentrado, né? Não atividade, para não cair. Estou andando com o copo cheio, para não cair. Aí quando acabou o culto, pastor, vou embora, tá? Já fiz o que você pediu, não derramei nenhuma gota do copo. Amém. Por que você não derramou nenhuma gota do copo? Por quê? Porque eu estava focado para não derrubar. É isso aí. Se você vier no culto focar em quem tem que ser focado, você não vai ver o defeito nenhum. Você não vai ver o irmão que fofoca, você não vai ver o irmão que bebe água, é só focar em quem tem que ser focado, e quem é o alvo de tudo. Jesus. Então se nós chegarmos aqui e olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, não pecamos. Não vamos querer sair da igreja. Agora se eu for olhar, eu sou o primeiro. Se eu for olhar para fora de todo mundo aqui, irmão, se vocês for olhar para mim, é ser vocês primeiro a querer sair. Mas a palavra diz que é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou isso, não foi eu que carreguei a cruz. Né? Não foi o fulano que você não gosta de carregar a cruz. Foi Jesus de Nazaré. Então, em tudo nós temos que dar glória, graça e louvor ao nome do Senhor. E aprender o que significa misericórdia e não sacrifício. Jesus Cristo veio para chamar então que todo mundo é errante. Se tivesse alguém aqui perfeito, o Senhor puxava. Verdade. Né? Vai que você levantasse para dar glória, Jesus Cristo não vem para cá. Você está bom demais para essa terra. Né? Enoque foi assim, irmão. A Bíblia diz que Enoque ele andava com Deus, falava com Deus, tinha comunhão com Deus.
Enquanto muitos viviam milhares de anos, irmão, Enoque acho que viveu 200 e pouco, 300 e poucos anos, e foi morar com Deus, porque o Senhor levou para si. Você vê que negócio bonito? Fala, ó, o mundo está pecador, o mundo está cheio de consciência, eu vou te tirar daí. Olha a vida de Noé, irmão. Dentre quantas pessoas não existiam naquela época, e somente Noé e sua família foram tirados. Então, irmãos, se nós dermos culto perfeito ao Senhor, olharmos para dentro de nós, examinar a nós mesmos, nós não pecamos, não vamos ver o pecado do irmão, né? Jesus quem vai ver, Jesus quem vai tratar, Jesus quem vai trabalhar. É verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Cada um de nós.